Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 170, estamos no período do Reino Dividido e vamos ouvir segundo livro dos Reis 1, segundo livro das Crónicas 24 e Salmo 69. Segundo livro dos Reis 1. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Acasias, que se encontrava no andar superior da sua casa, na Samaria, caiu da janela e feriu-se gravemente. Enviou então mensageiros dizendo-lhes: Ide consultar Baal-zebub, o deus de Ecrón, para saber se vou sobreviver a este meu mal. Mas o anjo do Senhor falou a Elias, o tisbita, nestes termos: Vai, sai ao encontro dos mensageiros do rei da Samaria e diz-lhes: Não há porventura um Deus em Israel para ir desconsultar Baal-zebub, deus de Ecrón? Por isso, eis o que diz o Senhor: Não te levantarás do leito em que te deitaste, pois vais morrer. E Elias partiu. Os mensageiros voltaram para junto de Acasias, que lhes perguntou: Por que voltais? Eles responderam: Um homem saiu-nos ao encontro e disse-nos: Ide, voltai para junto do rei que vos enviou e dizei-lhe: Isto diz o Senhor: Não há porventura um Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrón? Por isso, não te levantarás do leito onde te deitaste, pois vais morrer. Acasias disse-lhes: Qual era o aspecto desse homem que se encontrou convosco e vos falou desse modo? Responderam-lhe: Era um homem vestido de peles, que trazia um cinto de couro em volta dos rins. O rei disse: É Elias, o tisbita. Imediatamente enviou-lhe um chefe com os seus 50 homens. Foi ter com Elias, que estava sentado no cimo do monte, e disse-lhe: Ó homem de Deus, o rei ordena que desças depressa. Elias respondeu-lhe: Se sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e te devora a ti e aos teus 50 homens. Desceu, pois, fogo do céu e devorou o chefe e os seus 50 homens. O rei mandou outro chefe com os seus 50 homens, o qual falou a Elias e lhe disse: Ó homem de Deus, o rei ordena que desças imediatamente. Se sou um homem de Deus, respondeu-lhe Elias, desça fogo do céu e te devora a ti e aos teus 50 homens. E o fogo, descido do céu, devorou o chefe e os seus 50 homens. Pela terceira vez, mandou o rei um chefe com os seus 50 homens, o qual se prostrou de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: Homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a destes teus 50 servos. Eis que veio o fogo do céu e devorou os 2 primeiros chefes e os seus 50 homens. Mas agora, que a minha vida seja preciosa aos teus olhos. O anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este homem, não tenhas medo dele. Elias levantou-se e desceu com ele até junto do rei. Elias disse ao rei: Isto diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrón? Não há porventura um Deus em Israel para o ires consultar? Não te levantarás mais do leito em que te deitaste, pois vais morrer. Acasias morreu, segundo a palavra que o Senhor pronunciara pelo profeta Elias, e o seu irmão Jorão sucedeu-lhe no trono, no 2º ano de Jorão, filho de Josafate, rei de Judá, porque Acasias não tinha filhos. O resto da história de Acasias e os seus feitos está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Segundo livro das Crónicas 24. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sibiá, natural de Berseba. Joás fez o que é reto diante do Senhor durante toda a vida do sacerdote Joiadá, que lhe deu 2 mulheres por esposas, das quais teve filhos e filhas. Depois disto, Joás resolveu restaurar o templo do Senhor. Convocou os sacerdotes e levitas e disse-lhes: Ide e percorrei as cidades de Judá,
recolhei nelas o dinheiro dos israelitas, para se fazerem todos os anos as reparações do templo do vosso Deus. Executai isto com presteza. Mas os levitas não se apressaram. Então o rei chamou o sumo sacerdote Joiadá e disse-lhe: Porque não cuidaste de obrigar os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém a contribuição imposta ao povo de Israel por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para a tenda do testemunho? Pois a ímpia Atália e seus filhos arruinaram a casa de Deus e até se serviram de todos os objetos sagrados do templo do Senhor para o culto de Baal. Então o rei ordenou que se fizesse um cofre e fosse colocado na parte exterior da porta do templo. Por Judá e por Jerusalém foi apregoado que se trouxesse ao Senhor a contribuição imposta no deserto a Israel por Moisés, servo de Deus. Todos os chefes e todo o povo, cheios de alegria, vieram colocar dinheiro no cofre até o encherem. Sempre que por meio dos levitas o cofre era levado para a inspeção do rei, o que acontecia quando o dinheiro se acumulava, o secretário real e um comissário do sumo sacerdote esvaziavam-no e os levitas iam colocá-lo no seu lugar. Assim faziam todos os dias, recolhendo o dinheiro em abundância. O rei e Joiadá entregavam-no aos encarregados das obras do templo. Estes contratavam os carpinteiros e os canteiros, os trabalhadores que modelavam o ferro e o bronze, a fim de se restaurar e reparar o templo do Senhor. Os trabalhadores fizeram com que as reparações fossem acabadas com esmero, restituindo o templo de Deus ao seu primitivo estado e acabando-o com perfeição. Terminado o trabalho, entregaram ao rei e a Joiadá o resto do dinheiro, com o qual se fabricaram os utensílios para o serviço do templo, objetos para os holocaustos, vasos e outros objetos de ouro e prata. Enquanto Joiadá viveu, ofereceram-se regularmente holocaustos no templo do Senhor. Joiadá, saciado de dias, envelheceu e depois morreu, aos 130 anos. Sepultaram-no na cidade de David, com os reis, pelo bem que fizera a Israel, por Deus e pelo seu templo. Mas depois da morte de Joiadá, os chefes de Judá vieram e prostraram-se diante do rei, que os ouviu. Abandonaram o templo do Senhor, Deus de seus pais, e prestaram culto aos tronos sagrados e aos ídolos. E essas faltas atraíram a ira divina sobre Judá e Jerusalém. O Senhor enviou-lhes profetas para que eles se convertessem ao Senhor com as suas exortações, mas eles não lhes deram ouvidos. Então o Espírito de Deus desceu sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiadá, que se apresentou diante do povo e disse: Assim fala Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, nada conseguireis. Já que abandonastes o Senhor há de abandonar-vos. Mas eles revoltaram-se contra ele e apedrejaram-no por ordem do rei no átrio do templo do Senhor. O rei Joás esquecera a lealdade de Joiadá, pai de Zacarias, e mandou matar o filho. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. No fim do ano, o exército dos arameus marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou todos os seus despojos ao rei de Damasco. Embora os arameus fossem em pequeno número, o Senhor entregou-lhes um enorme exército, porque Judá abandonara o Senhor, Deus de seus pais. Assim os arameus fizeram justiça a Joás. Mal os arameus se afastaram, deixando-o em grandes sofrimentos. Os seus homens revoltaram-se contra ele por causa da morte do filho do sacerdote Joiadá e mataram-no na sua cama. Morreu e foi sepultado na cidade de David, mas não no sepulcro dos reis. Eis os que conspiraram contra ele: Zabad, filho de Shimeate, a Amonita, e Josabad, filho de Shimerite, a Moabita. Tudo o que se refere aos seus filhos, aos seus cargos e à restauração do templo de Deus, tudo isso está escrito no comentário do livro dos reis. Sucedeu-lhe no trono seu filho Amacias. Salmo 69. Ao diretor do coro, segundo os lírios, de David. Salva-me, ó Deus, porque as águas quase me submergem. Estou a afundar-me num lamaçal profundo, não tenho ponto de apoio. Entrei no abismo de águas sem fundo e a corrente está a arrastar-me. Estou rouco de tanto gritar,
dói-me a garganta. Cansam-se os meus olhos à espera do meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça aqueles que injustamente me odeiam. São mais fortes que os meus ossos os inimigos que mentem contra mim. Terei então de restituir aquilo que não roubei. Ó Deus, tu conheces a minha insensatez e as minhas faltas não te são ocultas. Não sejam confundidos por minha causa os que esperam em ti, Senhor, Deus do universo. Não fiquem desiludidos por minha causa os que te procuram, ó Deus de Israel. Por causa de ti tenho sofrido insultos, o meu rosto cobriu-se de vergonha. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. O zelo da tua casa me consome, os insultos dos que te ultrajam caíram sobre mim. Mortifico-me com jejuns e mesmo assim me insultam. Visto-me de luto e sou para eles objeto de escárnio. Murmuram de mim os que se sentam à porta da cidade e os bêbados divertem-se à minha custa. Mas eu dirijo a ti a minha oração, ó Senhor, no tempo favorável. Ó Deus, responde-me pelo teu grande amor, como prova de que és meu Salvador. Tira-me do lodo para que não me afunde. Salva-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não me cubram as ondas, nem me engula o abismo, que a boca do poço não se feche sobre mim. Responde-me, Senhor, porque o teu amor é bondade. Olha para mim pela tua grande compaixão. Não escondas a tua face deste teu servo. Responde-me depressa, porque estou angustiado. Aproxima-te de mim e salva-me. Liberta-me dos meus inimigos. Tu conheces o meu opróbrio, a minha vergonha e confusão. Tens bem presentes os que me perseguem. O insulto despedaçou-me o coração até desfalecer. Esperei compaixão, mas foi em vão. Alguém que me consolasse, mas não encontrei. Deram-me fel em vez de comida e vinagre quando tive sede. Que os seus banquetes se transformem numa armadilha e numa cilada para os seus amigos. Escurece-lhes a vista para que não vejam. Tremam-lhes os rins a cada instante. Descarrega sobre eles a tua indignação. Sejam atingidos pelo furor da tua ira. Tornem-se desertas as suas moradas e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem os que tu castigaste e acrescentam sofrimentos aos que puseste à prova. Deixa-os acumular falta sobre falta e não permitas que tenham acesso ao teu perdão. Sejam riscados do livro dos vivos e não constem na lista dos justos. Mas a mim, triste e aflito, que a tua salvação, ó Deus, me restabeleça. Louvarei com cânticos o nome de Deus, hei de glorificá-lo com ações de graças. Isto agradará mais a Deus do que o sacrifício de um touro, do que uma vítima perfeita e sem mancha. Que os humildes vejam isto e se alegrem, e os que buscam a Deus se encham de coragem, porque o Senhor escuta os necessitados e não despreza o seu povo cativo. Louvem-no o céu e a terra, os mares e quanto neles se move. Sim, Deus há de salvar Sião, reconstruir as cidades de Judá. Eles ali habitarão e tomarão posse dela. Os descendentes dos seus servos hão de recebê-la em herança, e os que amam o seu nome serão os seus moradores. Olá, eu sou o Padre Francisco Costa Alves, das equipas de Jovens de Nossa Senhora. Com alegria, junto-me a vocês nesta caminhada de escuta da Palavra de Deus no podcast Mais 365. Rezemos ao Pai. Senhor, nosso Deus, obrigado por nos falares e nunca nos abandonares neste caminho. Concede-nos o dom do Teu Espírito, para Te conhecermos e conhecermos Jesus, o Teu Filho amado, para Te amarmos mais e sermos salvos no Teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje começamos o segundo livro dos Reis, que vem, obviamente, na sequência do primeiro. Mas ontem já conhecemos uma das personagens, o rei Acasias. Ele é filho de Acabe e é mais um rei de Israel que não procura o Senhor. Presta culto a Baal, um deus estrangeiro, e ainda por cima, mesmo perto da morte, não é ao Senhor que recorre, mas é esta espécie de ídolo de quem o escritor sagrado gosta tanto que lhe dá uma alcunha de Baal-Zebub, que significa Senhor das Moscas. Portanto, é mesmo para gozar com ele. Mas, no meio desta infidelidade, Deus nunca desiste do seu povo.
E, portanto, envia Elias, que anuncia as consequências da infidelidade a Deus. Às vezes também nós precisamos ter um Elias que nos mande uma marretada na cabeça quando estamos a fazer uma asneira e assim tomarmos consciência daquilo que estamos a fazer. E o rei, vemos na história, o rei acusou o toque, não achou piada e manda chamar Elias como se o profeta fosse mais um dos seus servos. Mais um que ele podia dispor à sua vontade. Mas Elias serve o Senhor. E o rei não é maior do que Deus. O rei não manda nos profetas do Senhor. E isso fica claro nas cenas seguintes, em que os homens chamam Elias e vão sendo consumidos pelo fogo até que lhe falam com a humildade de vida. E o Senhor diz a Elias: desce com este homem, não tenhas medo dele. Aí sim Elias pode ir. Portanto, pelo menos com isto já aprendemos uma coisa hoje. Diante de Deus e daqueles que nos falam em nome de Deus, aproximemo-nos com humildade. Porque no fim das contas, é Deus o Rei do povo de Israel. E, em certa medida, também é o nosso Rei, o Rei da nossa vida. No segundo livro das Crónicas, conhecemos um novo rei de Judá, Joás, que, enquanto viveu Joiadá, o sumo sacerdote de quem falei ontem, foi fiel a Deus. Até se portou bem, fez coletas, restaurou o templo do Senhor e, portanto, continuaram-se ou renovaram-se os oferecimentos assim, regulares de holocaustos ao Senhor. Mas depois Joiadá morre e volta à infidelidade. Volta à idolatria do rei e volta à idolatria dos chefes de Judá. E mesmo com os profetas que o Senhor enviou, eles não mudaram. E mesmo diante de Zacarias, que os ameaça em nome de Deus, eles preferem dar-lhe a morte. E fica a ecoar a última frase de Zacarias: que o Senhor veja e faça justiça. Sabem, também nós muitas vezes só estamos convertidos por fora, como Joás. É verdade, há alturas da nossa vida em que nós precisamos mesmo de figuras e ajudas de fora para vivermos na retidão ou na disciplina. E nem falo de grandes coisas, falo, por exemplo, dos nossos pais quando somos pequenos, que andam sempre atrás de nós a perguntar: comeste o lanche todo? Lavaste os dentes? Fizeste a cama? Mas depois, gradualmente, nós temos mesmo de ir interiorizando alguns hábitos. E assim também nós temos de ir interiorizando a fidelidade a Deus, tal como interiorizamos os outros hábitos mais básicos. Quer dizer, melhor ainda, nós temos de interiorizar que a fidelidade a Deus será sempre, sempre, sempre uma luta diária, da qual nós não podemos desistir. Ao mesmo tempo, descansem, porque Deus nunca vai deixar de nos avisar e chamar a si, como fez através dos profetas e através de Zacarias. Mas a escolha de voltar ou não, essa será sempre nossa. Às vezes, lutar contra as nossas próprias infidelidades pode levar-nos ao desânimo. Parece que nunca conseguimos vencer, parece que estamos eternamente numa luta. Mas quando estiveres assim, reza o Salmo 69, que ouvimos hoje. É um salmo de súplica que traduz bem, talvez, aquilo que o profeta Zacarias, que ouvimos da outra leitura, viveu. Sobretudo, este salmo traduz imenso aquilo que Jesus viveu. E então, quando vier o desânimo, procura a esperança na palavra de Deus e reza com o salmo. Porque o Senhor escuta os necessitados e não despreza o seu povo cativo. Sim, Deus há de salvar Sião, reconstruir as cidades de Judá. Eles ali habitarão e tomarão posse dela. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 170. Como dizia o Salmo, que te enches de coragem para continuar esta leitura da Bíblia. Um abraço em Cristo. Até amanhã.